Olá pessoal, tudo bom? Vocês sabem como funciona o sistema imunológico dos peixes? E como nós podemos adotar medidas de manejo sanitário que podem favorecer esse sistema imunológico? Se você não sabe, fique comigo, que logo depois da vinheta você vai descobrir. Quando nós estamos pensando em termos de manejo sanitário, e a sua relação com o sistema imunológico dos peixes, existem duas estratégias ou dois pontos que nós queremos influenciar no sistema imunológico. Primeiro, quando a gente faz as práticas de manejo sanitário, a gente quer evitar situações que fragilizem esse sistema imunológico, podendo assim acarretar numa maior quantidade de doenças. E o segundo ponto é, nós podemos adotar estratégias que potencialize, que reforcem esse sistema imunológico a fim de tornar os peixes mais resistentes a doenças. Mas para a gente implementar essas estratégias, é importante conhecer então o funcionamento do sistema imunológico dos peixes. O sistema imune dos peixes é um conjunto de componentes celulares e humorais que tem a função de defender o organismo de substâncias ou de substâncias externas, né, de agentes externos, tá? Como micro-organismos, toxinas ou células malignas. O sistema imune é dividido em duas partes, vamos dizer assim. Uma parte que é responsável pela resposta imune inata ou inespecífica também, conhecida, e outra parte que é conhecida como resposta imune específica ou adaptativa. Essas duas partes do sistema imune apresentam tanto respostas celulares quanto respostas humorais, né, mediadas por fatores humorais. O sistema imune inato ou inespecífico é a primeira barreira de defesa contra um agente, tá? Enquanto a resposta imune específica ou adaptativa, ela é responsável pela eliminação do patógeno, né, num estágio posterior, tá certo? E também responsável pelo processo de resposta imunológica, de memória imunológica. De uma maneira um pouco resumida, tá? Só para a gente começar a nossa conversa, imagine então que esses patógenos eles vão infectar esse peixe, tá? E a primeira barreira que eles vão enfrentar é justamente do sistema da resposta imunológica inata, né? Da imunidade inata ou inespecífica. Existe a probabilidade dessa barreira já ser suficiente para evitar a ocorrência de doenças, tá? E com isso, então, não ocorrer o problema de nenhum problema sanitário em relação à infecção por esses patógenos. Mas existe uma probabilidade desses patógenos conseguirem fazer com que a doença se manifeste no corpo. Então, o sistema imunológico inato, tá? É o primeiro passo, a resposta do sistema imunológico inato vai ser o primeiro passo para que se comece a ter uma resposta de imunidade adaptativa, ou seja, uma memória imunológica. Por quê? Porque a partir de fragmentos desses patógenos, tá, vão ser produzidos, então, falando de uma maneira, anticorpos, células que vão ser capazes de reconhecer esses patógenos, atacar esses patógenos e eliminar eles, então, do organismo dos animais, promovendo a cura. Essa, na melhor das hipóteses, né, em que esses animais, então, serão curados da doença através da resposta imunológica. A partir disso, o organismo ele então vai ter um processo de memória imunológica, ou seja, ele vai ser capaz de reconhecer esses patógenos num processo de reinfecção. Então, isso vai causar
um processo que é aquele processo em que os animais vão estar imunizados contra esses determinados patógenos. Isso lembra a vocês alguma coisa atual? Pois é, o que a gente está falando aqui, né, a respeito, tá, do sistema imunológico dos peixes, é também o que acontece no sistema imunológico de outros vertebrados. E isso, né, num contexto atual de pandemia, é o que também está acontecendo, né? Então, vertebrados, os seres humanos entrando em contato com o vírus, podem ou não, né, fazer então esse sistema de memória imunológica caso eles resistam à doença, né? E isso também é o princípio do processo de vacinação, né? Então, colocar pedaços que podem ser reconhecidos pelo sistema imunológico, que são incapazes de causar doença, mas que são suficientes para estimular a imunidade adaptativa e gerar uma memória imunológica nas pessoas. Com isso, tornando essas pessoas o quê? Mais resistentes ao processo de reinfecção pelos patógenos. Então, o sistema imune inato ou inespecífico, ele é capaz de reconhecer moléculas estranhas ao corpo, independentemente de ter tido um contato prévio com essas moléculas, né? Sejam elas organismos vivos ou, por exemplo, toxinas, tá? Então, essa é, vamos dizer assim, o primeiro conjunto de defesas, né, de qualquer vertebrado, né, dos peixes de modo geral, tá? Ou seja, um sistema que é capaz de se defender, de gerar resposta, independentemente do inimigo que esteja que esteja atacando o hospedeiro, né, que esteja atacando aquele peixe, tá certo? Então, o primeiro conjunto, né, vamos dizer assim, de defesas do sistema inato, né, do sistema inespecífico, é justamente as barreiras físicas, que são compostas o quê? Ora, são compostos pela pele, tá? Pelo muco que recobre os peixes, tá? E também pelas escamas. Depois existem também células de defesas, como granulócitos, monócitos, macrófagos, tá? E também componentes humorais, como o sistema complemento, enzimas antimicrobianas, tá? Que também fazem parte desse processo de resposta inata, né? Inespecífica. Então vamos comentar um pouco sobre essas barreiras físicas, tá? Vamos começar falando da própria superfície corporal. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a superfície corporal dos peixes, né, nos peixes de escamas, tá? E também nos peixes de couro, ele vai ser recoberto pela epiderme. Nos peixes de escamas, essa epiderme ela vai recobrir as escamas, ou seja, caso uma escama dessa seja retirada, ocorre o rompimento da epiderme, o que gera então uma quebra da barreira física da imunidade inespecífica. Por isso que é comum se dizer assim, olha, quando se vai fazer uma prática de manejo, né, manipular os peixes com o maior cuidado possível para minimizar as perdas de escamas. Por quê? Porque quanto maior for a perda de escamas, maior é a porta de entrada dos patógenos. Outro fator que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que na epiderme estão presentes também as glândulas de muco. E esse muco ele contém, né, alguns componentes que são bactericidas bacteriostáticos, tá? E que também são responsáveis por esse processo de resposta imunológica inespecífica.
Além disso, por isso que quando um peixe ele está parasitado ou com a presença de algum patógeno, um excesso de produção de muco pode ser uma coisa a ser observada. Porque essa é uma resposta em que o animal tenta produzir uma quantidade maior de muco para se livrar desses patógenos ou parasitas, né, que estão presentes na superfície do seu corpo. Além da superfície corporal, o trato digestório dos animais, né, o canal alimentar, ele também é uma barreira contra a entrada de micro-organismos. Porque os sais, as bilis, né, as enzimas, elas criam um ambiente hostil para a maioria dos micro-organismos, que é capaz ou de eliminá-los ou de controlar a sua proliferação. Na maioria das vezes, essas barreiras físicas, né, que são oriundas do tegumento, né, da superfície, ou do tegumento intestinal, por exemplo, elas são suficientes para evitar a entrada do micro-organismo. Mas caso ele consiga atingir a circulação sanguínea, então eles são reconhecidos, né, pelos componentes celulares e humoral do sistema imune, que vão então efetivamente atacar, né, esses patógenos que vão estar presentes na circulação sanguínea. Então, toda prática de manejo que a gente puder fazer, tá, para manter a integridade desses mecanismos, dessas barreiras físicas, tá, que existem no sistema imunológico, tá, para evitar, né, e prevenir a entrada de micro-organismos, aumenta muito as chances de sobrevivência dos peixes e também da ocorrência de doenças. Aqui nessa foto, a gente vê um processo, né, uma ferida, um processo inflamatório, tá? O processo inflamatório, ele também é considerado uma resposta inata do sistema imunológico, que vai ser mediada por uma complexa interação, tá, dos componentes celulares e humorais do sistema inato. Então, após a invasão do agente infeccioso, né, vai ser então promovido um processo de vasodilatação, tá, aumentando a permeabilidade dos capilares sanguíneos para fazer o processo então de migração das células de defesa para o local então onde está ocorrendo a invasão desses patógenos, né? Os granulócitos são as primeiras células que geralmente alcançam um foco de inflamação e são responsáveis pelo processo de destruição dos patógenos. Depois, então, os debris celulares, né, e patógenos, células patogênicas remanescentes, vão ser, então, fagocitadas pelos macrófagos, que vão, então, substituir os granulócitos, que foram as células que chegaram aqui primeiro nesse local de infecção. Então, percebam que esse é o tipo de sinalização que ela pode ser, né, tanto o problema acabar ali, como ela pode ser o primeiro sinal de que, olha, esse processo inflamatório ele pode se espalhar, esses patógenos podem ganhar a corrente sanguínea e, consequentemente, causar esse processo inflamatório de maneira generalizada no organismo do animal. Com isso, acaba causando a falência, né, do organismo do animal e levando esse animal à morte. Mas é um sinal importante de se observar quando se está fazendo o manejo. E esse é o tipo de coisa que está acontecendo de maneira generalizada, né, no cardume de peixes. Quando a gente está falando, então, das respostas imunológicas inespecíficas e as células, tá, que são
responsáveis por essa resposta, o principal órgão é o rim, que vai produzir essas células, né? Tanto na questão das células hematopoéticas quanto das células fagocíticas, que são aquelas que vão ser responsáveis então por fagocitar os patógenos. Então, lembrando para vocês que o rim ele está localizado dorsalmente, em geral, né, dorsalmente a bexiga natatória e ventralmente a coluna vertebral. Principalmente, tá, a maior parte do processo hematopoético de células de defesa vão ocorrer no que a gente chama de rim cefálico ou rim cranial, ou seja, a parte mais próxima, né, da cabeça do peixe. Então, para resumir então essa parte da resposta imune, a partir do momento que o animal tem contato com o patógeno, tá, vai ser então deflagrada uma resposta imune inata. Se essa resposta imune inata for adequada, vai haver então um controle da infecção. E aí acabou o problema, tá? Se essa resposta imune for insuficiente, isso vai causar o processo de doença e morte, ou morte dos animais. Tá? Depende muito daquelas características dos patógenos que nós falamos a velocidade com que isso pode ou não ocorrer depende muito de características dos patógenos, como, por exemplo, a questão da virulência, que nós comentamos na aula anterior. Tá? Então, após penetrarem no organismo, tá, os patógenos eles vão ser atacados, né, por células que são conhecidas como células apresentadoras de antígenos. São as células que são responsáveis por quebrar esses patógenos em unidades moleculares que serão reconhecidas, então, no processo da resposta imune específica. Tá? E que células são essas? São os macrófagos, são as células dendríticas, são os linfócitos B. Essas células, então, é que são responsáveis por quebrar, né, por, vamos dizer assim, mediar a resposta entre a resposta inata, tá? A resposta imunológica, mediar o sistema da resposta imunológica inata e a resposta imunológica específica. Então, após esse processo de quebra, né, do patógeno, os linfócitos T, né, as células, os linfócitos T, isso, eles vão então mediar o processo de reconhecimento dessas partes moleculares desses patógenos, para que então se comece a gerar um processo de resposta específica a esses patógenos, tá? Essa resposta ela pode ser uma resposta chamada de resposta imune humoral, que é aquela então que em geral vai ser responsável pela eliminação dos patógenos extracelulares e de toxinas presentes no organismo, ou uma resposta imune celular, que são então aqueles patógenos que ficam no interior da célula. Dependendo então da origem desse patógeno, você vai ter diferentes grupos de células que vão mediar e fazer então essa resposta imune específica. Com isso, então, se faz o processo da imunidade adquirida, né? Da memória imunológica. Lembrando, assim, na maioria das vezes, quando a gente tem patógenos intracelulares, essa resposta imune celular, ela vai acontecer através do processo de destruição da célula infectada, né? Então, muitas vezes isso vai ser uma resposta que se chama citotóxica, né? Que é aquela em que se ocorre o processo de destruição da célula infectada. Então, quando a gente fala também os principais células do sistema imune específico, tá? Os principais órgãos, então,
são o rim ou o baço, tá? E também alguma parte de tecidos de mucosa que estejam associados à questão da hematopoiese. Professor, numa disciplina de manejo sanitário, qual é a importância prática disso? Ora, algumas eu já falei para vocês. Primeiro, a gente precisa conhecer esse sistema, como funciona esse sistema imunológico, para justamente a gente evitar práticas de manejo que possam fragilizá-lo. Então, por exemplo, situações de estresse crônico são responsáveis por fragilizar o sistema imunológico inespecífico. Situações onde você tem práticas de manejo em que ocorre uma grande perda de escamas quando não se faz o manejo adequado dos peixes, você favorece a ocorrência da entrada dos patógenos. Mas também existem aquelas práticas de manejo que têm por objetivo fortalecer o sistema imunológico. Então, uma das práticas que ainda no Brasil é pouco realizada, mas que em países que são grandes produtores na aquicultura são rotineiras, é, por exemplo, a vacinação de peixes contra determinados patógenos. Então, quando você pensa, por exemplo, em salmonicultura no Chile, você tem uma série de vacinas que são aplicadas nos peixes. E por que se faz isso? Ora, para estimular o sistema imunológico específico contra aqueles patógenos. Assim, não precisa os peixes entrarem em contato com o patógeno, né, e parte deles morrerem para que eles consigam ter uma resposta, uma memória imunológica. Isso no Brasil hoje, a vacinação geralmente está restrita só a bactérias, né, algumas cepas específicas de bactéria. Depois a gente vai ter uma aula, eu vou falar um pouco mais sobre vacinação com vocês. E também, quando a gente trabalha com a parte de rações, existem substâncias, existem componentes, existem aditivos que são chamados de imunoestimulantes. Ou seja, esses imunoestimulantes, eles têm como objetivo, principalmente a grande maioria deles, de fortalecer a resposta imunológica inata. Ou seja, vamos fortalecer essa resposta imunológica que independe do contato prévio com o patógeno, para que se evite então a ocorrência de doenças. Isso também serve, esses imunoestimulantes servem também para você deixar o sistema imunológico dos peixes num patamar mais alto, prevendo que haverá redução, né, ou uma diminuição desse sistema imunológico devido a algumas situações de estresse, como, por exemplo, no transporte de peixes, ou, por exemplo, no manejo de seleção e troca de peixes de local. Então, já se sabe que essas práticas de manejo rotineiras, elas vão causar perda de escamas, elas vão causar um estresse. Então, você fortalecendo previamente o sistema imunológico dos animais, você vai tornar esses animais mais aptos a passarem por esse momento de estresse, se recuperarem, voltarem à homeostase, sem que ocorra problemas de doenças. Tá? Bom, era isso, era essa por hoje. Por hoje, desculpa. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. A gente vai encerrar o vídeo por aqui e até o nosso próximo encontro. Quaisquer dúvidas, entre em contato. Um abraço.